Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre áreas e volume da secção do cone, mais precisamente o tronco do cone. Quando falamos da área de secção ou tronco do cone, nós precisamos pensar também na utilidade desse tronco. O tronco do cone ele é bastante utilizado no nosso dia a dia, por exemplo, naqueles cones de trânsito ou também naquelas colares de proteção de animais, quando eles fazem uma cirurgia e o veterinário ele não quer que o animal toque naquele ponto que fez a cirurgia. Então, aquelas proteções, aqueles colares de proteção no formato de cone, torna confortável para o animal o uso e também protege ele de algum acidente. Pois bem, a aula de hoje trata sobre as áreas e o volume do cone, do tronco do cone. A secção do cone ela é feita quando fazemos uma secção transversal, ou seja, passamos um plano paralelo à base em qualquer ponto ou altura do cone, obtendo assim dois cones. Na verdade, um cone superior, que seria o cone menor, e abaixo nós teríamos o tronco do cone. Esse tronco do cone ele é obtido justamente a partir dessa secção. Existe uma proporção, uma razão entre as suas medidas. A razão é a seguinte: se vocês tiverem um cone circular qualquer e eu tiver a altura desse cone, que seria a distância do vértice à base, que eu vou chamar de Dzinho, e tiver uma outra altura, que é a altura completa do cone original, que eu vou chamar de Dzão. Se nós tivermos também a área da base do cone menor e a área da base do cone maior, se eu fizer a razão entre a área da base menor e a área da base maior, isso vai dar o mesmo resultado se eu fizer a razão entre a distância do vértice ao cone menor até a distância maior, que seria justamente a altura total do cone. Então, essa razão, ela sempre vai ser proporcional. Quando falamos da secção do cone, nós também vamos falar do tronco do cone. Então, o tronco do cone é justamente essa parte inferior que sobra ao fazermos a secção do cone e tirarmos esse cone menor, que é esse cone superior. O volume do tronco do cone, ele pode ser calculado da seguinte forma. Primeiro, nós podemos achar o volume do tronco completo, que seria o tronco maior, e depois calcular o volume do tronco menor. Se eu fizer a subtração do volume do tronco total e subtrair do tronco menor, eu vou ter justamente o volume do tronco do cone, que eu posso também representar por essa fórmula que está aqui, que seria π vezes a altura seria a altura do tronco, multiplicado pelo raio maior, que seria o raio da base do cone, mais o produto do raio da base do cone com o raio do tronco do cone menor, somado com o raio ao quadrado do cone menor. Tudo isso dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque o volume do cone vai ser sempre 1/3 do volume do cilindro. Temos também a razão entre os volumes dos cones semelhantes. Quando a gente fala do volume dos cones semelhantes, nós temos duas proporções. Uma em relação às áreas da base e outra em relação aos volumes. Então, eu vou ter aqui novamente a altura maior, que seria a altura do cone, e a altura menor, que seria a altura do cone menor, que ele é obtido através da secção. Essa razão vai ser sempre proporcional. Se eu dividir os dois volumes, ou seja, o volume do tronco maior, que é esse tronco completo, dividido pelo volume do tronco menor, vai ser igual a altura do tronco maior dividido pela altura do tronco menor. Tudo isso elevado ao cubo. Também vai ser igual à razão entre os raios e também vai ser igual entre a razão as geratrizes dos cones, todas essas elevadas ao cubo. Então, qual a diferença entre o volume e as áreas? É que quando eu fizer a proporção entre a área, as distâncias vão ser elevadas ao quadrado, e no caso do volume, as distâncias vão ser elevadas ao cubo. Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão 169 do caderno amarelo do Enem 2013. A cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Então, está aí a forma.
Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Então, vejam só, essas duas figuras nada mais é do que dois troncos. Um tronco de cone seria essa parte externa e aqui seria um outro tronco de cone, que seria a parte interna. Então, aqui são dois troncos de cone. Então, a resposta vai ser a letra D, dois troncos de cone.